A comunidade cristã renovada tem a alegria de compartilhar contigo uma mensagem de fé e esperança. É maravilhoso mais esta oportunidade que temos aqui na casa do Senhor. Eu quero cumprimentar a cada um que está presente aqui. E está bonito a igreja. E com certeza Deus nessa tarde tem uma palavra para nós. Nós louvamos, nós adoramos, nós já oramos, mas com certeza um ponto central do culto ao Senhor é a palavra dEle. Esperamos que Ele fale conosco nessa tarde. Eu quero dar um bem-vindo a cada um de vocês que pela primeira vez está nos visitando. Que o Senhor abençoe a você, sinta bem na casa de Deus, que o Senhor fale ao teu coração. Eu quero também cumprimentar aqueles que nos acompanham pela internet, pelo Face. Que Deus abençoe você, que você também receba a palavra do Senhor nessa tarde. E nesse momento em que a palavra do Senhor vai ser ministrada, é muito bom. Às vezes a gente está em casa, às vezes a gente fica um pouco distraído. Mas eu peço a tua atenção, você que está pelo Face, que está nos acompanhando. Porque Deus pode ter uma palavra para tocar em você, para mudar a sua vida. Porque nós estamos aqui adorando um Deus vivo, um Deus real, um Deus presente. Nos acompanhe em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Nós estamos participando de um êxodo. O que significa êxodo? Significa saída. Quando nós aceitamos Deus nas nossas vidas, até mesmo quando nós nascemos, nós estávamos no ventre da nossa mãe, nós nascemos, vamos crescer, vamos chegar ao fim. Enfim, nós estamos fazendo uma viagem. Nós saímos e vamos chegar a um destino. E principalmente nós que estamos na casa de Deus, nós iniciamos um êxodo. Nós estamos a caminho. E teve uma altura que o povo de Israel pecou feio. E Deus disse: eu não irei no meio de vós, por causa do pecado, porque o pecado fora muito sério. Quando o povo ouviu aquela notícia, não agradou, eles entristeceram. E eles se entregaram, se humilharam. E o líder deles, Moisés. Moisés retornou para o monte. E implorando a Deus, ele pediu: Senhor, se o Senhor não vier conosco, se o Senhor não vier, se a tua presença não vier conosco, que nós não saiamos deste lugar. E a palavra do Senhor diz que Deus, Ele disse: eu ouvi o que você disse, eu vou atender, eu vou no meio de vós, porque eu te conheço. Eu te conheço pelo nome. Querendo dizer a você, que conhece a Bíblia, que conhece o Senhor, você é uma pessoa que você pode aproximar do seu Deus, que talvez no seu ambiente, não sei se trabalho, não sei se família, mas talvez o nosso ambiente não é assim tão agradável, mas você pode particularmente convidar o Senhor e pedir: Deus, que a tua presença caminhe comigo, que certamente Ele vai te acompanhar, porque o Senhor acompanhou o povo de Israel através do êxodo. Eles caminharam por um deserto difícil. O mundo é comparado a um deserto, nós temos problemas. Eles tiveram problemas pelo caminho, mas eis que a presença de Deus estava com eles. E eles chegaram à meta final, chegaram na terra prometida. Nós temos uma promessa, nós estamos no êxodo, nós estamos indo para lá. Convide Deus, peça que a presença dEle vá guiando a sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos. Convide Deus. Você pode passar situações difíceis, mas uma certeza é: você vai chegar ao final. E nessa tarde eu quero trazer uma palavra e levar a vocês entender
que o Senhor, Ele não só se preocupa com a nossa salvação, mas Ele também se preocupa com as nossas necessidades. Deus não está preocupado só em te salvar, mas Ele preocupa com cada detalhe que você, porventura, está passando. Eu não sei qual a situação, mas Ele certamente Ele está preocupado. E a palavra que eu quero falar nessa tarde é Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Essa experiência, ela é chamada de a pesca maravilhosa. Eu queria chamá-lo e vou chamá-la de a pesca miraculosa. Obrigado. Lucas capítulo 5. Vamos à leitura. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto da praia do lago. Os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Vamos fazer uma oração para que Deus oriente, para que Deus venha falar mais aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa tarde nós cantamos, nós pedimos e mostramos que a casa é tua. Senhor, a casa é tua, o púlpito é teu, as pessoas são tuas, esse ambiente é teu. Ó Deus, e nós queremos ouvir a tua palavra que tu tens para nós nessa tarde. Fale aos nossos corações, fale às pessoas que estão, Senhor, quem sabe, nos lares, que não pôde estar aqui na tua casa, e talvez outros que nem sequer ainda tiveram a experiência contigo. Quero pedir, Senhor, vá de encontro, visita o lar deles, faça grandes coisas, porque nós servimos um Deus que é grande e maravilhoso. Amém. Em nome de Jesus. Ao final da mensagem eu quero que fique isso gravado. O objetivo dela é que você entenda mais uma vez que o Senhor não só está preocupado com a sua salvação, mas está também preocupado com a sua necessidade. Então Ele se importa contigo. Não pense nos momentos das maiores lutas, não pense que o Senhor não está vendo a sua situação. Ele com certeza quer abençoar. E Deus pode te abençoar de tal forma que pode acontecer um milagre, e esse milagre pode salvar a sua vida. A palavra de Deus mostra e conta que quando Jesus apareceu, Ele apareceu na plenitude dos tempos. Ele apareceu na história, justamente na plenitude dos tempos. Para que nós venhamos entender o que é a plenitude dos tempos, isso na minha visão,
Israel estava sem esperança nenhuma. Israel estava numa situação difícil, tanto política quanto religiosa. A igreja naquela altura não tinha nada para dar, ou muito pouco, porque Deus nunca abandona o seu povo. As sinagogas estavam fracas com sentido à palavra de Deus. E o povo, a palavra do Senhor diz que o povo de Israel, numa situação daquela, eles estavam assentados, como que assentados, no vale da sombra da morte. E a palavra de Deus diz que o crente passa pelo vale da sombra da morte. No entanto, eles estavam assentados, isso querendo dizer sem esperança. Jesus desponta, Jesus aparece na história, primeiro João Batista, mas depois Jesus. E era tão diferenciado esse pregador, que quando ele apareceu, multidões procuravam a esperança nele. Mas querendo dizer, por que Jesus apareceu nesse momento? É para que o evangelho criasse raízes. É para que os homens realmente dessem valor, porque eu e você temos uma dificuldade conosco. Quando as coisas estão bem, nós não prestamos atenção, nós não queremos saber muito o que é Deus. A gente glorifica a Deus, serve a Deus, mas nós não vamos ao profundo, nós não nos humilhamos até o ponto de Deus se revelar a nós. Jesus aparece na história, é um movimento não só na Judeia, não só em Israel, mas também as nações vinham ouvir do Mestre, um pregador sem igual. Mas eis a seca, eis a necessidade. O Evangelho a partir dali criou raízes, porque os homens iam com sede. Sabe qual o grande problema nosso hoje, igreja? É que nós estamos muito ricos, estamos bem abastados. Nós não precisamos tanto colocar a boca no pó e buscar de Deus alguma coisa. Nós temos o nosso bom carro, nós temos a nossa casa, temos a água. Nós não precisamos ir à fonte para ouvir Jesus falar. Nós temos a comunicação, temos Bíblias de várias versões. Eu estou rico e eu estou abastado, por isso Deus não pode fazer, por isso a igreja fica fraca, nós ficamos fracos. É uma realidade, não só nossa aqui, mas é uma realidade das igrejas. E o Senhor compara esse tempo, essa igreja que Ele ama, com a igreja de Laodiceia do Apocalipse. Eles estavam muito ricos, mas o Senhor dizia: nem sabes tu que tu és miserável, tu és nu, pobre, cego. Então nós precisamos disso, e Jesus apareceu, o evangelho floresceu e foi para outras nações. A palavra está afirmando que onde Jesus estava sendo acompanhado por uma grande multidão, querendo ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer, Jesus operava milagres, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus dava vitória financeira. Talvez não tenha nenhuma passagem aqui que Jesus fez isso, mas com certeza, porque Ele diz na palavra, João disse: olha, se eu fosse registrar tudo o que Jesus fez, com certeza, a Bíblia, os livros do mundo, não caberia tudo o que Ele fez. Certamente Ele resolveu problemas financeiros. Enfim, Jesus era Senhor, Jesus fazia, mas Ele tinha uma atenção direta para a palavra de Deus. O povo estava sedento, queria ouvir a palavra. E nós estamos satisfeitos porque nós ouvimos a palavra de Deus.
Mas o profeta pergunta: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem confiou na nossa pregação? Porque na verdade nós falamos, nós ouvimos, nós aceitamos Jesus, mas nós não estamos crendo, porque já era para nós ter marchado mais, era para nós ter ido mais adiante, porque nós não temos crido, nós somos um povo fraco. Com todo amor, irmãos, com todo zelo, é porque a gente diz eu creio, eu faço, mas nós não temos crido o bastante. Eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Era tanta gente que estava forçando Jesus, levando Jesus para a beira da praia, porque Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, ou conhecido como o Mar da Galileia. Ele estava sendo comprimido para lá. E a Bíblia diz que ele viu estar 2 barcos junto da praia do lago, e os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Jesus avistou 2 barcos ali. É impressionante. Deus sempre nos avista primeiro. Ele sempre nos vê primeiro. Se somos salvos é porque Ele nos viu primeiro. Ele viu ali 2 barcos. Eu quero dizer o que significa barcos na palavra. Além do barcos como conhecemos, o barco significa corações, significa vida. Sabe por quê? Porque basta um balançar do mar da vida, que os nossos corações ficam afobados, ficam afadigados. Por isso que os barcos aqui, nós podemos compará-lo como coração, nós podemos fazer uma figura dele como coração. Eles estavam ali, quem sabe, junto à praia. Eu já disse do lago, lago significa o mar da Galileia, mar significa o mundo. Por quê? Porque o mundo é o desconhecido, o mundo é improvável, viver no mundo é viver uma aventura, que tudo pode acontecer, por isso o mundo é o mar. E às vezes nós temos medo do mundo, às vezes nós podemos ter até medo de viver, porque nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Então estava ali aqueles barcos ali, e estavam ali pescadores. Mas eu quero que vocês olhem, agora pelos olhos da imaginação, olhem para esses pescadores. Esses pescadores estavam com o semblante fechado. Esses pescadores estavam angustiados. E na palavra de Deus, pescadores quer falar, quer nos mostrar que são líderes. Líderes são aqueles que dominam, que tomam conta do cardume de peixes. A gente vai perceber na palavra. E nós estamos vendo aqui também as redes, eles lavavam as redes. Redes fala de método. Rede fala de estratégias que nós usamos muitas das vezes para conseguir os peixes. Trazendo para a igreja, trazendo para nós, para o mundo espiritual, os peixes são almas. Estava lá essa cena. E o que aconteceu? Entrou Jesus num dos barcos que era de Simão. A palavra do Senhor diz que é Deus que nos elege, é Deus que nos escolhe. E Ele escolheu Simão para, através do barco dele, através do coração dele, através da vida dele, trazer-nos esta experiência. Então Ele escolheu o barco de Pedro e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Eu queria dizer um pouco sobre esse afastar um pouco, Jesus entrar no barco e afastar um pouco da terra. Aliás, para dentro do mar. Isso fala de Jesus entrar no coração e Jesus pedir só uma oportunidade. Não é para um lugar tão fundo, não é para um lugar tão profundo. Vocês que nos acompanham, conforme eu disse, pela internet,
Às vezes nós temos uma insegurança, nós não entendemos muito bem o que eles falam de igreja, e às vezes a gente já tem até medo de entrar numa igreja, porque é um local inseguro. Onde Jesus foi era um local raso, mas ele adentrou um pouco mais, entrou no barco de Pedro. E dentro do barco de Pedro, ele assentou, ele falou. Talvez é essa a oportunidade que Deus quer. Ele quer entrar no seu barco, ele quer aventurar apenas um pouco. Mas é uma permissão que você tem que concedê-lo. Porque ele pediu a Pedro, e Pedro consentiu que ele fizesse. Ele pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Veja bem, eu disse que o barco é coração, o barco é vida, e agora Jesus está dentro da vida, Jesus está dentro do coração de Pedro, e está falando à multidão. Mas eu quero que vocês percebam, eu quero que vocês olhem pelos olhos da fé, no semblante de Pedro, um homem angustiado, um homem abatido, porque ele havia tido uma noite frustrada. Ele estava muito parecido conosco quando nós chegamos da igreja no princípio do culto. A gente chega descabriado, a gente chega triste. Se Jesus não nos abençoa, a gente sai daqui tristes ainda. Mas Ele deu a oportunidade. É essa oportunidade que Jesus muitas das vezes quer na vida de você que não conhece ainda, você que não deu a oportunidade. Ele quer entrar um pouco, porque Jesus começou a falar à multidão. Olhe para o semblante de Pedro está sendo mudado. Enquanto Jesus está falando, repare bem, o semblante de Pedro está se transformando. Está mudando, porque a palavra de Deus muda. A palavra de Deus alegra. A palavra de Deus acalma. A palavra de Deus traz quietude. Traz esperança. Estava ali aquela multidão ouvindo. Pedro recebeu, Pedro aceitou. E agora aquilo está fazendo efeito na vida dele. Na maioria dos casos, as pessoas que estão aqui na igreja, é de prova disso, e alguns que nos acompanham pela internet, os milagres de Deus, as coisas de Deus, as maiores coisas, as nossas vidas, elas foram, na maioria dos casos aqui, transformado nos piores momentos das nossas vidas. Estávamos angustiados com problemas, com situações, com pecados. Mas Jesus saltou lá para dentro, e Jesus falou aos nossos corações, e nós mudamos as nossas vidas. Assim Deus falou no coração de Pedro. Jesus discursava, ele assentado ensinava do barco à multidão, porque a multidão era tão sedenta. Nós temos tanta sede de Deus que nós queremos estar mais perto dEle. A gente vai incomodando o mestre vai se afastando, mas não quero perder a minha bênção. Nós queremos estar audíveis, queremos entender o que Deus está falando, e Jesus foi sendo pressionado para o ar. Mas Pedro mudou, Pedro está diferente, Pedro está agora mais animado. E quando acabou de falar, disse a Simão, agora Deus tem uma conversa com Simão. Sabia que quando eu me converti, era um período que na igreja acontecia muitas profecias, em que Deus falava, meu servo, meu servo, meu servo. Deus me abençoava na igreja, eu era alegre, eu tinha experiências tremendas, mas eu nunca ouvi o meu Deus falar, meu servo. Eu tinha um sonho, um desejo, passou-se anos e Deus nunca falou, meu servo. Um dia depois de uma luta tão grande, Deus falou, meu servo, eis que eu falo contigo. Eu me alegrei na alma, porque Ele me chamou de servo dEle. Agora Ele chama Simão, veja bem, primeiro Ele pediu, Simão, só um pouco. Simão aceitou.
Agora o Senhor está chamando Simão para que ele faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Se você aceitar a Jesus, o primeiro passo é você deixar Ele falar contigo. Amém? Você cresce, você cria uma plataforma com Ele, e Ele, o próximo passo, vai pedir você para ir para o mar mais profundo. Lá é lugar de insegurança, lá é lugar de incertezas. Mas ele aceitou, ele estava animado, ele estava cheio de esperança. E foi mais para o profundo. Mas antes ele respondeu a Jesus. Ele disse o seguinte, respondeu Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Quando Pedro disse: eu trabalhei toda a noite, se nós ouvíssemos o pensamento de Jesus, ele diria: eu sei, eu observei vocês, eu via vocês tentando trabalhar e não dava certo. Jesus viu tudo isso, sabia que eles tinham dificuldades, que eles poderiam estar passando situações, quem sabe dívidas, porque toda empresa nós temos que ganhar para cumprir com os nossos compromissos. Quem sabe Pedro e os seus companheiros estavam nessa situação. Mas hoje a experiência é só com Pedro. Deus está com Pedro, falando com Pedro. E Ele está falando da sua experiência, está falando da sua estratégia. Mestre, o momento de pescar é à noite. Eu passei toda a noite, nós passamos a noite toda e não pegamos nada. Mas agora sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Sabe por quê? Porque Jesus se deu a conhecer mais a Pedro. Pedro viu que valia a pena arriscar, valia a pena desenrolar ali as redes e lançá-las sobre a palavra do Mestre. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que se lhe rompia-se-lhes as redes. E eles ouviram, entenderam, foram na palavra do Senhor, e as redes, as estratégias, os esquemas, os métodos humanos, rompiam-se-lhes. Os nossos projetos, os nossos planos, são muito deficientes, são muito pequenos diante das maravilhas do nosso Deus. As redes estavam se rompendo. É por isso que na Bíblia nenhum inimigo venceu Israel, porque os esquemas de Deus são maiores, são melhores do que o do homem. As redes estavam se rompendo, mas não romperam, porque tudo que Deus faz é perfeito. Olha só, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar, e foram, encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Na verdade, Jesus estava fazendo um milagre, não só para Pedro. Jesus via que todos eles ali tinham essa necessidade. Jesus fez um grande milagre. Todos eles foram ajudar a Pedro recolher os peixes. Mas eu quero que vocês ainda voltem a atenção de vocês, olhem um pouco para o olhar dos companheiros de Pedro, de Simão. Os companheiros não sabem se olham o peixe, se alegram, ou se com os olhos grandes voltados com espanto do Senhor. Que homem é esse, capaz de fazer isso? Quebrou os nossos esquemas. Os nossos esquemas são para a noite, os nossos métodos são noturnos, mas ele de manhã manda lançar as redes e elas estão rompendo. Jesus está fazendo não só um milagre na vida de Simão, mas está fazendo um grande milagre na vida dos outros. Vendo isso, Simão prostrou-se aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Quando Simão teve aquela experiência, viu o que Deus era capaz de fazer, ele prostrou-se em terra.
viu que era algo de Deus, era algo tremendo, algo absurdo. Ele disse: Senhor, ausenta-te de mim. Outros profetas na Bíblia tiveram essas experiências. A gente tem lá a experiência de Isaías, quando Deus apareceu para ele e falou: ai de mim que vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Um profeta dizendo: eu tenho os lábios impuros diante da santidade de Deus. Jó discutiu a sua situação toda, mas quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu o Deus Todo-Poderoso, ele disse: por isso eu me abomino até o pó. Porque Deus é capaz de fazer isso. Veja bem, dentro de uma situação, o que Deus está fazendo? Deus viu a situação dele e fez um milagre, e algo está acontecendo com esse milagre, não só o suprimento da necessidade, mas Deus está fazendo um milagre espantoso. Se nós formos da palavra, nós vamos ver que esses três já tiveram um convite de Jesus. No entanto, eles estão pescando, eles não estão com Jesus. Mas eu quero dizer para você que a sua vida só muda quando você tiver um contato grande com Deus. Quando aquilo que você tiver de Deus for tão grandioso, causar um impacto em você, você será mudado. Eles não foram mudados da primeira vez. Eles voltaram à pesca. Mas agora, diante do milagre, Pedro se prostra e diz: Senhor, sai da minha presença, porque eu sou um homem pecador. Afasta-te de mim, porque o espanto apoderara-se dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca dos peixes que haviam feito. Deus fez isso, Deus é capaz de fazer isso. Um milagre, uma transformação, algo que você vê Deus. Nós precisamos ver Deus. A nossa vida cristã, ela só começa quando você tiver essa experiência. Há muitos de nós, perdoai-me, há muitos dos que nos acompanham também. Às vezes o seu Deus ainda não fez um grande milagre. Você é convicto de que você é de Deus, amém, você é de Deus, Ele já te aceitou. Mas o seu Jesus, para que você mude, você precisa que Ele se manifeste grandemente na sua vida. E Ele é grande, Ele é vivo, Ele é real, para mudar você. Você não consegue mudar, não consegue? Pede uma experiência viva, um milagre, que Ele pode mudar a sua vida, a minha vida. Olha só, de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Tiveram uma experiência, Deus mudou o ministério deles. Pescadores de animais, agora pescador de homens. O Senhor mudou o quadro todo. O Senhor colocou eles numa nova dimensão. Eles percebiam de peixes, animais, agora vão ter que perceber um pouco de peixe homem. E é complicado. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é como uma rede lançada no mar, em que você recolhe tudo. Você vem para a praia, assenta e separa o peixe bom dos peixes ruins. O que é bom você recolhe e coloca no cesto. O que não é bom você dispensa. Mas na maioria das vezes esse trabalho é de Deus, tá, irmãos? Sabe por quê? Agora Pedro vai ter que entrar numa nova dimensão, porque ele agora vai ter que conhecer o peixe homem. Para começar, estrela do mar nunca vai se tornar peixe. Entenda isso, Pedro. Deus vai levar a entender que há pepinos do mar. Aí daquele que recolher o pepino para o seu cesto, vai sofrer muito, vai ter muitos pepinos para resolver. Peixe gato, que arranha outros,
E assim por diante, né, irmãos? Há peixes canibais também. Há peixes que sobrevivem de comer o outro. Tarefa complicada para Pedro. Tarefa complicada para líderes. Ele foi preciso aprender a lidar. Nós temos que buscar essa orientação. Nós temos que caminhar um tempo com Jesus. Para que nós venhamos aprender a pescar agora peixes homens. E há um problema nesse peixe homem. Há um problema para o pescador do peixe homem. Lembra da rede? Lembra da estratégia? O peixe homem é mais inteligente do que o peixe do mar. O peixe do mar é arisco, mas a gente consegue às vezes pegar. Mas o peixe homem, eles vão estar observando a cada ponto da nossa rede, se há rotura ou se não. Eles estavam fazendo um bom trabalho, estavam limpando as redes. Em outra passagem, eles estavam consertando as redes. Só que o peixe homem olha as roturas e não cai tão fácil. Por isso é um ministério tremendo, é um ministério grandioso, tá, irmãos? E no final a Bíblia diz que levando os barcos para a terra, tudo deixaram e o seguiram. Você, eu, precisamos ter uma experiência com Deus. Precisamos que Deus faça um milagre nas nossas vidas. Tão grandioso, que o seu foco volte-se por completo para Ele. Você tem que deixar tudo. Eles deixaram tudo. Deus está falando conosco, deixar tudo. Deixar até o nosso próprio eu. Eles aprenderam que caminhar com Jesus é necessário abandonar o eu. Ele afirma na palavra, o Senhor afirma, todo aquele que não deixar pai, mãe, isso se for necessário, pai, mãe, esposa, irmãos, irmãs, filhos, e até a si próprio, não é digno de mim. É preciso, é necessário deixar tudo. E para a gente deixar tudo, é necessário que nós tenhamos uma experiência com Jesus. Tá certo? Essa é a palavra que eu entendi, daquilo que o Senhor queria falar conosco. Que você entenda, Deus está preocupado com o seu problema. Deus está preocupado com a sua carência, com aquilo que você talvez chegou aqui na casa de Deus com um problema tão grande, com situações tão difíceis. Ele está preocupado contigo. E Ele é poderoso para fazer um milagre. Às vezes nós temos situações que a gente pensa, não, aqui não pode, aqui não há saída. Mas Ele tem uma saída. E quando você tiver essa experiência, com certeza o seu foco para Jesus será tão grande que tudo, não vai ter nem mais uma importância diante do foco que é Jesus. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram o Mestre. Amém? Vamos orar da forma que vocês estão. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus para que Ele abençoe as nossas vidas, para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor falou. Mas antes eu lembrei de uma situação. Jesus preparou esses homens para ser pescadores de homens. Veja bem que desde o princípio nós dissemos, a multidão foi apertando Jesus para a praia. Mas eu quero dizer algo, o que estava acontecendo na verdade, não foi só uma pesca maravilhosa, foram duas pescas maravilhosas. O nosso Deus que é um pescador de homens, por excelência, Ele não estava sendo constrangido, não, pela multidão. Jesus estava usando a isca, que é a palavra de Deus. Quando aquele cardume de almas, aquele grande número de almas queria ouvir, Jesus se dava por apertado.
Jesus foi chegando para próximo da praia, para próximo ao mar, porque ali havia outros peixes de grande valor. Jesus foi conduzido àquele lugar, para ele pescar ali pelo menos 4 peixes grandiosos, tubarões, para que a gente entenda, líderes. Ele pescou Simão, um apóstolo, ele apanhou Tiago, um apóstolo, ele pegou João, e quem sabe André, irmão de Pedro, tivesse também ali, pelo menos 4 ele conseguiu fisgar. Foram aqueles anônimos, foram aqueles que levaram o Evangelho, mesmo não sendo grande, levaram o Evangelho, porque eles também assistiam à pesca maravilhosa que o nosso Deus fez. Jesus, muito obrigado pelo excelente pescador que tu és. Senhor, que as tuas redes possam ir de encontro, possa capturar almas preciosas para ti nessa tarde, tanto aqui na igreja, com visitantes que aqui estão, vidas valorosas para ti, que também por meio do Face vai de encontro, visita, transforma, salva, captura esses grandes peixes, porque eles são importantes para ti, nós sabemos. Muito obrigado pela tua palavra, traga descanso, traga tranquilidade e faça um grande milagre. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua palavra. Amém. Amém. Para ouvires outras mensagens e saber onde nos encontrar, visita o nosso site em www.ccrcastelobranco.org. Esperamos por ti!